Olá, aqui é a Joyce Diagonal e hoje eu vou mostrar pra vocês as minhas leituras do mês de junho. Eu já vou começar dizendo pra vocês que as minhas leituras do mês de junho não floparam, porque no final do mês eu tomei uma medida desesperada e vocês vão entender depois quando eu for mostrar pra vocês. O primeiro livro que eu peguei pra ler esse mês foi O Poder do Eu Te Amo, do Piangers. Ele é todo assim, ó. Então, o que acontece? Esse livro ele é inspirado num vídeo que o Piangers fez pro canal dele, que também foi inspirado numa crônica ou num texto que ele escreveu num jornal. Então, tá aqui a versão final de tudo isso, então, e é super leve e ele é indicado pra dar de presente mesmo. Aqui ele vai falar exatamente o que o título propõe, que é dar uma experiência da vida dele sobre o poder do eu te amo, o que essa frase, né, causou não só na vida dele, na família dele, o que essa palavra significa pra filha dele, uma menininha que tem 8 anos, se eu não me engano. Enfim, é bem legal, eu gostei bastante, eu fiz a resenha lá no Centro Diagonal e tá aqui uma recomendação, então, pra quem quer dar algo de presente pra alguém, esse é um livro bem bonitinho. O segundo livro que eu li esse mês foi A Bruxa Não Vai para a Fogueira. Nesse livro, o primeiro é A Princesa Salva a Si Mesmo nesse livro. Aquele primeiro ele tem bastante teor autobiográfico da autora, a relação dela com a família, com a mãe, com o pai, com os relacionamentos que ela já teve. Aqui tem um pouquinho, mas eu senti que ela abrangeu mais para todas as mulheres. Enfim, não que a história dela não seja muito parecida aqui de outras mulheres, mas aqui eu senti que ela vai um pouquinho mais além, sabe? E aqui tem uma brincadeira muito legal que ela faz com as bruxas, né? E todas aquelas mulheres que foram consideradas bruxas na época da Inquisição. Então ela fala sobre essas mulheres que foram queimadas só porque tinham atitudes ou simplesmente porque eles achavam que era uma bruxa sem motivo algum. Enfim, ela vai fazendo uma historinha então com essas mulheres e como isso reflete ainda hoje em dia, com todo o machismo que existe. Esse livro ele é muito delicado, mas ele tem um poder muito grande, sabe? Então tá aqui minha recomendação, acho que é uma leitura super válida, não só para mulheres, mas para homens também, porque fala muitas verdades aqui. E falando sobre livros feministas, dessa vez eu li no Kobo, então eu não vou ter a edição física, eu vou mostrar aqui, eu vou deixar aqui para vocês lerem. Eu li Terra de Mulheres, que é considerado uma utopia feminista, mas que foi escrito em 1980 e poucos, eu não tenho certeza, vou corrigir aqui se eu estiver errada, tá? É uma utopia escrita pela mesma autora de O Papel de Parede Amarelo, e é muito interessante porque apesar de ser considerado uma história feminista, ela vai focar muito na maternidade, coisas que hoje em dia as mulheres lutam muito para ter mais liberdade sobre isso, sobre as mulheres poderem escolher ser ou não serem mães. Hoje em dia tem até a luta a favor da legalização do aborto. Enfim, é interessante a gente comparar o que era considerado uma luta feminista há alguns anos atrás e hoje em dia, sabe? E apesar de, vamos dizer que assim, que a obra esteja ultrapassada, e aqui vamos botar muitas aspas também, eu acho que é uma leitura super válida, sabe? Aqui a gente vai conhecer um país onde não existe mais homens há milhares de anos e elas acabaram encontrando um meio de se reproduzir. E aqui eu não vou falar como é que é a situação, mas a gente vai acompanhar então a história de 3 aventureiros, historiadores. Na verdade, cada um deles tem uma especialização. E esses 3 homens vão encontrar essa terra de mulheres e eles vão começar a trocar experiências com elas também. E a gente fica bastante chocada assim, com os questionamentos que a autora coloca através da visão que as mulheres têm sobre o mundo dos homens. Ficou confuso, mas acho que dá pra entender. Então, gente, eu acho super válida a leitura. Eu não quero falar muito pra não dar spoilers, mas assim, é muito interessante a gente ver a relação desses 3 homens que têm personalidades bastante diferentes, mas isso não quer dizer que todos ali não sejam machistas em um certo teor. A gente também não pode esquecer que esse livro foi escrito numa época onde as mulheres pouco tinham voz. Então, só da autora levantar os tipos de questionamentos que vão aparecer aqui é muito interessante de ler. Esse livro foi, então, o livro do Vórtice Fantásticos de junho, e foi bem legal os debates que a gente acabou fazendo sobre o livro, enfim, tá aí a minha recomendação.
A próxima leitura que eu fiz esse mês, então, foi A Poção Secreta, da Amy Howard. E esse livro, gente, é muito, muito, muito amorzinho. Eu fiquei super surpreendida. E eu li super rapidinho. Eu acho que ele foi bem importante nesse mês, que eu tava um pouco, assim, empurrando as leituras com a barriga. Ele meio que me deu um quentinho, assim, no coração, sabe? Aqui tem bem um teor de contos de fadas, né? Aqui a gente vai conhecer um reino com princesa, rei e rainha. E nesse reino existem os alquimistas que fazem poções, tá? Mas aqui a protagonista vai ser a Samantha, que faz parte de uma família tradicional de alquimistas. E a família dela era muito ligada à família real, porque era a família dela que criava as poções até um acontecimento, que eu não vou dizer o que é, que acabou meio que deixando a família dela em decadência, e quem acabou assumindo esse papel deles foi uma empresa que trabalha com poções sintéticas, né? Então isso é muito legal a gente ver meio que a história conversando com os dias de hoje, sabe? Mesmo que seja uma fantasia. Só que aqui nessa história, acidentalmente, a princesa ela vai acabar tomando uma poção do amor e vai se apaixonar por ela mesma. Então isso é muito perigoso, porque quem é da nobreza tem poderes, então ela vai ficar meio que instável. Isso pode acabar colocando a vida da princesa e de todos ali do reino em perigo. Então vai acontecer um grande torneio onde os melhores alquimistas desse reino vão se reunir e eles vão ir atrás do antídoto dessa poção para curar, então, a princesa Evelyn. E, gente, que história gostosinha. Eu adorei muito ler essa história. A Samantha, que é a protagonista, ela é muito interessante, ela é muito forte. Ela é uma personagem de bastante atitude, mesmo quando ela erra, sabe? Ela tem consciência dos erros dela. E aqui vai levantar questões sobre amizade, família principalmente. A família da Sam é muito unida e a gente vai sentir isso em cada personagem. Enfim, eu gostei muito, me surpreendi muito lendo esse livro, mesmo não sendo o gênero literário que eu mais gosto de ler. Então tá aqui um dos mais novos queridinhos e já tem resenha lá no Estante Diagonal. Então se vocês quiserem conferir, eu vou deixar o link aqui em cima para quem quiser conhecer, então, A Poção Secreta. A outra leitura que eu finalizei esse mês foi Travessuras da Menina Má, o primeiro livro, que é Avant les Saisons, eu acho que é francês e eu pronunciei certo, não sei. Esse é o livro de estreia, então, do autor nacional Otávio Bravo. Essa história ela foi dividida em 3 livros, então esse aqui é só o primeiro. E aqui a gente vai conhecer de perto mesmo a vida desse personagem, que é o Victor, tá? Nesse primeiro livro a gente vai conhecer desde histórias da infância, histórias da adolescência, dos amigos dele, a descoberta do primeiro amor, a construção da família dele, até a primeira perda, que é o que vai ser o divisor de águas, então, na vida desse personagem, tá? Porém, a gente fica se perguntando, tá, mas quem é a minha menina má? A gente vai conhecer paralelamente a história dele, alguns fragmentos sobre quem é essa moça, e a gente vai entender que em algum momento ela vai entrar na vida dele, mas não vai ser nesse livro ainda. A gente só vai conhecer um pouquinho sobre o nascimento dela e a criação dela, e provavelmente isso vai ser muito importante nos próximos livros. Mas aqui o foco mesmo é o Victor. Então o autor criou aqui um relato bem detalhado. Enfim, eu fiz a resenha desse livro lá no blog. Eu vou deixar também o link aqui na descrição e também nos cards para vocês conferirem. Como estava chegando o final do mês e eu só tinha lido basicamente 3 livros, e eu falei, não, vamos encher mais esse mês com algumas leituras, né? Então eu recorri a 2 HQs que estavam aqui, que eu li super rapidinho. E eu gostei bastante de ter conhecido também. A primeira é essa HQ, que é A Garota Ranho, que é idealizada pelo Brian Lee O'Malley, que é o mesmo quadrinista de Repeteco e Scott Pilgrim, até está bem grande aqui. Aqui a gente vai conhecer uma blogueira de moda. Ela tem vários estereótipos aqui, mas assim, é proposital, é pra ser meio exagerado mesmo, porque os autores eles vão trabalhar com essa coisa de ironia, enfim. Só que essa blogueira, ela tem um segredo, né? Ela tem uma alergia, que ela tá sempre com ranho no nariz, né? E aqui a gente vai acompanhar a vida dela numa mudança, assim. Faz pouco tempo que ela terminou o namoro dela, agora o namorado dela aparentemente está namorando uma imitadora dela. Também vai ter uma outra blogueira também, que se inspira muito nela, mas que
tem umas atitudes bem estranhas. Enfim, é muito divertida essa história, gente. Eu gostei bastante de conhecer. E termina daquele jeito que a gente não acredita e que a gente quer pegar logo o próximo volume pra ler. Só que a gente não tem esse próximo volume ainda. Mas espero que a Companhia das Letras lance muito em breve, porque eu quero muito continuar lendo essa história aqui. A última leitura que eu fiz foi de O Idiota, ilustrado então pelo André Diniz. E a obra original, pra quem não sabe, é do Dostoiévski, que eu tenho problema pra falar esse nome muito rápido. Eu gostei de ter conhecido essa história, mas eu tive um pouco de dificuldade pra ler. E eu acho que foi por causa do traço. Por causa disso aqui, ó. Eu não sei se eu tenho problema de visão, mas às vezes é tudo muito chapado, sabe? Eu fico com dificuldade de entender o que é personagem, o que acontece. Mas isso eu acho que é uma dificuldade minha mesmo, tá? Porque alguns são mais fáceis, ó. E se vocês perceberam, tem pouquíssimos diálogos nessa história. Então, basicamente é mais quadrinhos, né? É mais os quadrinhos e a gente vai interpretando o que tá acontecendo através das reações dos personagens. Eu não li a obra original, tá? Do Dostoiévski, mas o que eu entendi é que aqui a gente vai conhecer a história de um rapaz que ficou muito tempo dentro de um manicômio, a princípio pra tratar a epilepsia dele, até que ele vai sair e ele descobre que ele é herdeiro de um valor grande. E aqui a gente vai conhecer então a jornada dele, mas eu sei que essa obra então ela é um clássico mundial, foi escrito em 1867, então tem bastante tempo essa história. Pra nos ajudar um pouco, assim, pra gente conseguir identificar os personagens, já que não tem diálogo, não tem nome, aqui no começo a gente vai ter os personagens. Então, o nosso protagonista vai ser o Príncipe Liev, vai ter a mãe, Aglaya Epanchin. Quando ele sai do hospital, ele precisa conhecer a Lisavieta Epanchin, a única descendente viva da linhagem dos Mitin. Ela é casada com Ivan. E aqui embaixo, então, a gente vai conhecer a mulher de interesse dele, então, que vai ser a Anastácia Filipovna, que é apadrinhada pelo Ivan. E aqui essa personagem, então, a gente vai... através dela que a gente vai ver muito sobre aqueles casamentos arranjados, interesse em dinheiro, enfim. A gente tem o outro interessado nela também, que é o Parfion. Então, ele é fissurado nela também e vai ser, então, o antagonista aqui desse casal. Eu acho que eu vou ter que ler essa HQ de novo, tá, gente? Porque apesar de eu ter entendido, como eu falei, por causa do traço, eu não... algumas coisas eu acho que eu perdi. Mas, resumidamente, a gente vai ter uma história aqui sobre interesse, relacionamentos que vai envolver muito dinheiro. E no meio de tudo isso, a gente vai conhecer o príncipe, né? Que vai ser o idiota, que era como naquela época eram tratadas essas pessoas que tinham epilepsia, né? E a gente vai entender depois no final por que isso por que faz tanto sentido esse título, né? Enfim, eu acho que ficou bastante confuso, mas enfim, na minha cabeça ainda está muito confusa essa história. Eu acho que eu vou ter que sentar quando eu for fazer a resenha, pensar direito e conseguir explicar. Mas lembrando que eu tô falando tudo isso porque eu não li a obra original, então como tem poucos diálogos, isso ficou bastante interpretativo na minha cabeça mesmo, mas estamos aí para conhecer histórias de outras maneiras, né? Então tá aqui, muito em breve vai sair a resenha dessa HQ lá no Estante Jornal também. Então essas foram as minhas leituras do mês de junho. Eu volto mês que vem para falar das minhas leituras do mês de julho e eu espero que sejam muito melhores. Na verdade já estão sendo. Então é isso, não deixa de dar like nesse vídeo e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau!